O que os influenciadores não mostram na hora de postar suas lindas fotinhas de viagem no Instagram é todo o trabalho que vem por trás de se planejar um mochilão. Muita gente sabe que quer mochilar, tem isso como um sonho, mas não sabe nem por onde começar na hora de colocar esse sonho no papel. No episódio de hoje, a gente vai dar um passo a passo sobre como planejar um mochilão bem da hora e dar algumas dicas de coisas a se considerar para fazer um mochilão com melhor custo-benefício e que atenda ao seu estilo de viagem. Se o seu mochilão falasse sobre planejamento de mochilão, o que ele diria? Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido de viagens, que é o Se Meu Mochilão Falasse. Eu sou a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira, e comigo tá a minha dupla de sempre, Andréia Leonel, do Instagram Andréia Leonel _. A gente tá aqui toda quinta-feira às 7 da manhã, falando sobre os temas mais diversos dentro do tópico de viagens. Então, às vezes a gente fala muito sério, com coisas para trazer reflexão mesmo, e outras vezes a gente fala sobre os nossos perrengues, fala sobre os nossos micos, e também sobre várias dicas de viagem. E aí, para quem não sabe, a gente tem um Instagram, que é o Se Meu Mochilão Falasse. E lá a gente busca os temas que vocês querem ouvir aqui no podcast. E o mais legal de tudo é que a gente tem ouvido, assim, feedbacks incríveis de pessoas que dormem e acordam ouvindo a gente. E como esse trabalho é feito com muito carinho, a gente quer pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram e deixarem lá os seus comentários, seguirem a gente, porque é lá que a gente interage com vocês. Então segue lá, gente, Se Meu Mochilão Falasse. Andréia, vamos começar logo, porque esse tema é muito cheio de tópicos, porque a Pequenos gente... detalhes também. Muitos detalhes, porque a gente vai ensinar vocês a fazer a viagem, organizar uma viagem por conta própria. E é legal já falar também, já no início, que existem vários estilos de viagem, existem várias formas de planejar uma viagem, então a gente não vai falar assim, você tem que fazer isso, isso e isso. É tipo assim, coisas que você deve considerar na hora de começar o planejamento da sua viagem, mas não acho que se você não está fazendo planilhas com mapinhas e custos, não sei o quê, não acho que você está errado. A gente vai dar um pouco também da nossa perspectiva, porque eu e a Mari, nós somos completos opostos na hora de planejar o nosso mochilão, então a gente vai falar sobre isso também. E aí, meio que complementando o que a Andréia falou, a perfeição não existe. Então, assim, muita gente faz viagens há muito tempo e nem sempre as viagens saem do jeitinho que a gente sempre planeja. Sempre tem uns perrengues, gente, perrengue não tem como, imprevistos sempre acontecem. Então, eu mesma sou o tipo de viajante que sempre planejo tudo e vira e mexe tem os perrengues. Então, a gente vai ajudar vocês aqui a planejar da melhor forma possível, mas também deixar um pouquinho a viagem flexível para coisas interessantes acontecerem. Então, se você planejar a sua viagem tintim por tintim, você vai acabar não deixando espaço ali para coisas maravilhosas acontecerem, que são coisas do acaso. Então, assim, vai ser um passo a passo legal para vocês meio que terem até uma ideia do que a gente, enquanto viajante, vamos botar entre muitas aspas, profissional, a gente considera na hora que a gente está planejando a nossa viagem. Isso, então vamos começar com o primeiro tópico. Primeira coisa mais importante, assim, para você começar mesmo seu planejamento, seria definir a época que você vai viajar e a duração da sua viagem. Então, obviamente, para a maioria das pessoas que ouvem a gente, elas trabalham, né, durante a semana, tem aquele trabalho mais tradicional. Obviamente, então você tem que considerar as suas férias de trabalho, quando que você vai poder sair, quanto tempo de férias que você vai poder tirar. Se for possível você ainda ajustar essas férias para sair numa época de baixa temporada, melhor ainda. E também compromissos, etc. Então, se você não sabe por onde começar, tá perdido, começa assim, tá? Quantos dias eu tenho de férias para tirar do meu trabalho? Quantos dias que eu posso tirar da minha vida para fazer este mochilão? E quando? E qual a época do ano que eu vou poder tirar para fazer esse mochilão? E aí eu acho que linkando, principalmente com essa questão da época do ano, é considerar o preço das passagens. Porque se você está indo numa alta temporada, por exemplo, como a Andrea falou de considerar a temporada, se você ir na alta temporada, provavelmente o preço das passagens vai estar muito mais caro. Então, se você quiser já começar economizando na tua viagem, já pensa nessas férias, já pensa nesse período, pensando que você
tem que considerar a passagem como um gasto principal, porque eu acho que de tudo, assim, eu acho que a passagem é um dos pesos mais caros da tua viagem, principalmente se você for fazer uma viagem internacional, né? E até nessa questão também da temporada, do preço das passagens, é legal vocês darem uma olhada no episódio que saiu há 2 semanas, é o episódio número 19, que a gente fala sobre aeroportos, né? E nesse episódio a gente dá algumas dicas de como encontrar passagens baratas, considerando a época e tal. E aí, eu acho que tem um outro tópico interessante para a gente observar nessa questão de tempo que você tem para gastar nas suas férias, que é o estilo de mochilão. E aqui a gente está falando sobre mochilão porque é o estilo de viagem que eu e o André a gente faz. Então, o estilo de mochilão que você quer fazer. E aí existem muitos tipos de mochileiros. Tem aquele mochileiro que faz uma viagem mais longa, porque quer passar mais tempo em cada lugar, então acaba ficando, sei lá, 2 semanas em Lisboa, 2 semanas em Barcelona. E tem aquele tipo de mochileiro que tá assim, tô na Europa uma vez e eu tenho que fazer todos os países da Europa em 3 semanas. E aí você vai pipocando, é o estilo mochileiro pipoca, né? Que você vai, tipo assim, 2 dias aqui, 2 dias ali, e você faz aquele negócio corrido, mas assim, bate ponto em todos os pontos turísticos. Tem esses tipos de viajante. Você tem que entender qual é o teu momento de viagem, o que você está buscando nessa viagem que você quer fazer. É realmente cortar lugar? Então, é realmente dar check-in, né? Só passar ali, tirar aquela foto e passar? Ou você quer ficar mais tempo, entender um pouco da cultura, estudar um pouquinho sobre aquelas pessoas? Que eu acho que essa é muita diferença minha e da Andréia até. A Andréia é uma viajante mais no sentido de estar ali mais curtindo a cultura do lugar, uma coisa mais slow, uma coisa mais assim, né? Tô curtindo o momento. E eu sou o estilo pipoca, eu tô sempre pipocando, fazendo tudo meio que correndo. Tô até tentando entender o porquê dessa minha razão de querer ficar pipocando tanto, porque às vezes é interessante você dar um tempo também para curtir a vibe do lugar. E às vezes, quando você está pipocando muito, você acaba não conseguindo sentir, porque no momento que você ia começar a sentir, você já mudou de país ou já mudou de cidade. Então, reflita um pouquinho sobre o que você está buscando, né? Qual o teu objetivo com essa viagem, para ver o que faz sentido para você. E, de novo, a gente não está falando o que é certo, o que é errado. Cada um tem o seu estilo de viagem. E às vezes é um momento também da sua vida que você está passando. Às vezes você quer fazer uma coisa mais corrida porque você realmente quer conhecer mais lugares. Ou você quer fazer uma coisa mais slow porque você quer realmente sentir aquela vibe, conhecer pessoas e até ir no fluxo da viagem mesmo, porque você conheceu fulano que te falou para ir em tal lugar. E aí você tem aquele tempo ali no seu roteiro que está destinado ao acaso, né? Então você já deixou ali 2 dias ali para tipo, vou ficar de boa e vou fazer o que Deus quiser ou que os outros viajantes me mandarem fazer. Eu confesso que o meu roteiro não tem esse tempo aí, pro acaso. Meu roteiro tá ali meio que fechado. Estou tentando deixar um pouquinho de tempo, assim, pro acaso, porque eu acho que é bem interessante. Bom, então, definida então a época, os dias que você tem para fazer o seu mochilão e a época que você quer fazer esse mochilão, tá na hora de pensar na coisa que mais pega. Eu acho que as perguntas que eu, pelo menos, recebo, eu acho que a Mari também, que eu mais recebo é a questão do dinheiro, né? Tipo, as pessoas falam quanto que eu preciso ter para fazer o meu mochilão. Às vezes a pessoa não tem nem noção da onde que ela tá indo, ela tá perguntando quantos que ela precisa ter, né? Eu acho várias coisas importantes para a gente falar nesse tópico. Primeiro, que o destino que você vai escolher vai variar, vai mudar muito o custo do seu mochilão, e a gente vai falar dos destinos depois que a gente falar dessa parte do dinheiro, né? Como escolher um destino legal. E uma outra coisa também é que às vezes as pessoas ficam nisso, eu preciso juntar mais dinheiro, eu preciso juntar 30 milhões de reais para fazer um mochilão, quando na verdade você pode. Existem mochilões de vários custos, né? Você pode muito bem moldar a sua viagem ao tanto de dinheiro que você tem, ao invés de criar a sua viagem maravilhosa dos sonhos e ficar juntando aquilo para sempre, né? Porque na real, primeiro que o que você acha que vai custar, às vezes as pessoas inflam muito, né? Acha que vai custar muito mais do que vai custar de verdade, e até meio que um mecanismo ali de desculpa, né?
pessoa está com um pouco de medo de viajar e falar, ah, não, mas eu não vou viajar aqui com 10 mil reais, eu vou viajar com 50. E a pessoa começa a ficar adiando aquilo. Certeza que os ouvintes aí que estão me ouvindo agora vão estar se identificando um pouco com esse pensamento. Então pensa nisso, olha o tanto de dinheiro que você tem e molde a sua viagem no tanto de dinheiro que você tem. Se você não tem nenhum dinheiro guardado nesse momento, seja bem realista do quanto você pode guardar, se dê aí talvez um prazo, né? Guarde esse dinheiro e aí no final desse prazo faça a viagem que dê para fazer com o dinheiro que você tem guardado. Só não fique adiando a viagem achando que você tem que ter 50 mil reais em barras de ouro para viajar, que não é verdade. E aí eu acho que é interessante colocar todos esses custos previsíveis na ponta do lápis, porque aí fica um pouco mais fácil de você ter a noção real de quanto que você vai gastar. Porque quando a gente fica imaginando, tipo, porque fulano foi para a Europa com X reais, e aí você acha que o valor que fulano gastou é o que vai ser convertido para você, e nem sempre. Às vezes fulano gastou mais porque o estilo de hotel que ele fica é diferente do seu. Às vezes o estilo de comida que ele come nos restaurantes que ele vai é diferente do seu. Às vezes fulano tá indo para a Europa para fazer compras, então ele já coloca no orçamento dele compras na Europa. Então se você é um viajante que quer viajar para a Europa também, e a gente está achando que aquele orçamento ali é o orçamento X, né, o orçamento meio que base, cara, reavalia porque você pode, exatamente como o André falou, colocar a viagem dentro dos teus custos. Então, olha para você, entende você como viajante e fala, cara, eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar. Então, eu vou ficar num hostel com cozinha e eu cozinho no hostel, por exemplo. Pô, eu sou um viajante que gosta de andar. Então, na hora de você custear, né, os seus custos da viagem, pô, em vez de eu gastar com transporte público, eu vou fazer umas andanças pela cidade. Ou eu vou gastar um pouquinho mais num hostel mais localizado para fazer mais coisas andando e gastar menos com transporte. Ou na hora de você fazer o seu planejamento de viagem, entender que, poxa, se eu fizer o planejamento com um pouco mais de antecedência, eu consigo buscar voos mais baratos dentro daquele território ali, vamos dizer, Europa, e eu consigo voos mais baratos do que eu deixar para fazer na hora. Ou então, poxa, eu posso fazer de ônibus. Então, assim, seja um pouco flexível. E aí, na hora de colocar esses gastos na ponta do papel, coloque mesmo destrinchado. E a gente está falando aqui de pessoas que estão iniciando nessa vida aí de viajante e tal, porque como a Andrea, por exemplo, já é uma viajante que está há muito tempo na estrada, ela já faz as coisas dela um pouco mais flexíveis. Mas para você que está fazendo aí a primeira viagem, por exemplo, ou iniciando nessa vida de planejamento, talvez seja legal você colocar no papel mesmo, você nem criar planilhas no Excel, mas no papel mesmo, coloca assim, voo. Quanto que custa o voo para tal lugar? Tá, para tal lugar é X. E se fosse para o lugar Z? Coloca lá quanto é que custa. E você vai fazendo assim, mesmo que um rascunhozinho. Ah, para tal lugar é X, para outro lugar é tanto, para outro lugar é tanto, para outro lugar é tanto. De acomodação, dá uma olhada assim, só para você ver. Você não precisa fechar o seu hostel agora, porque você está no planejamento ainda, você ainda está vendo quanto é que vai custear a tua viagem. Então, de acomodação, joga lá no Booking.com, no Hostel World, até no Couchsurfing para ver se tem vários anfitriões ali que podem te hospedar e pode ser até um custo zero da tua viagem, a acomodação, ou voluntariado. Se você não sabe o que é voluntariado, a gente fala de em vários podcasts, em vários episódios sobre voluntariado, que é quando você oferece um pouquinho do seu tempo para tocar por acomodação e comida. Então você joga ali nessas plataformas e vê quanto é que custa uma acomodação no lugar tal. E aí você coloca ali o custo. Ah, tá custando X por dia. Se eu ficar num hotel. Tá, se eu ficar num hostel, quanto que custa? Custa Z. Tá, se eu ficar na casa de alguém que tá oferecendo um sofá. Tá, não custa nada. Beleza. E aí você faz também os custos de, por exemplo, visto. Se você está indo para um país que você sabe que precisa de visto de turista, coloca esse gasto na ponta do lápis também, porque é um gasto que você vai ter durante a viagem, principalmente se você for fazer vários países que precisam de visto. Então já coloca aí esse gasto. E aí, quando as pessoas perguntam, tá, mas e gasto de comida? Eu nunca sei quanto eu vou gastar de comida. E aí, de novo, isso é muito relativo, né, André? Porque depende muito de como você come. Porque tem essa diferença, né? Tem os custos, tem coisas que dá para você já saber mais ou menos quanto que vai custar, né? Só fazendo essa pesquisa que a Mari falou, né? Ah, vou olhar aqui os voos. Olha também lá no nosso episódio sobre aeroportos, a gente fala de algumas plataformas que a gente usa para fazer pesquisa de passagens.
A acomodação também é fácil de dar uma estimada em quanto vai ser, né? Só que aí tem essa parte do custo de comida, né? De os custos variáveis, né? Que a gente chama. Comida, transporte, isso tudo, como a Mari falou, vai depender muito do seu estilo de viagem. Muita gente pergunta, e essa é a pergunta mais difícil para mim, é tipo, estou indo passar um mês na Inglaterra, quanto que eu vou gastar? É tipo, não sei, cara, você pode gastar de 1.500 libras ou 100, porque vai muito do estilo da pessoa. O que eu recomendo nesse caso é, primeiro de tudo, é saber que o seu custo desses custos variáveis de manutenção de comida, de etc., vai variar muito de país para país, muito mesmo. Tipo, aqui em Londres, onde eu estou nesse momento, uma refeição na rua custa 10 libras. Enquanto que com 10 libras na Bósnia, eu passava a semana comendo na rua todas as refeições do meu dia, sabe? Então, pensa nisso. Primeiro, veja por destino, o custo de manutenção de gastos variáveis por destino. E depois, para você saber mais ou menos quanto que vai ser por dia, aí você pode, tem alguns sites que faz uma estimativa, né? E até coloca, às vezes, uma, sei lá, se você for um viajante mais low cost, vai custar isso. Se você for uma pessoa mais que gasta mais, vai custar tanto e tal. Mas eu acho que a melhor forma é falar com quem já foi. Se você está indo, então, para Croácia, pega uma pessoa que já foi para Croácia e fala, quanto que você gastou lá por dia? Como é que era o seu estilo de viagem? E aí, a partir disso, não pega aquele custo por dia como verdade, avalia, tá, ela gastou 10, sei lá, reais por dia, mas ela é uma pessoa que falou que só andou de ônibus, só andou de transporte público. Eu já sou uma pessoa que ando mais. Então, já tira um pouco desse gasto, né? E sempre com os custos, até os custos previsíveis também, e os variáveis, sempre coloca uma margenzinha ali a mais, só de segurança mesmo, né? Para se der alguma coisa errada, você não acabar ficando sem dinheiro, né? E eu acho que também dentro desses gastos aí também entra muito a questão de pontos turísticos, né? Porque aí também a pessoa pergunta, mas quanto é que você gastou para turistar por Londres? Depende muito. Você vai querer entrar em todos os pontos turísticos pagos? Porque, por exemplo, o museu em Londres é de graça, mas para você subir na London Eye você tem que pagar. Eu nunca subi na London Eye, eu moro há 5 anos na Inglaterra. Então, assim, depende muito do que você quer fazer em cada lugar. Porque eu, por exemplo, não gosto de museu. Então, quando eu viajo, gastos com museu quase nunca estão na minha planilha. Mas aí gastos, por exemplo, eu quero fazer um passeio de barco, eu quero fazer. Entra, porque para mim um passeio de barco é mais interessante do que num museu. Mas para uma amiga minha não era. Então, assim, é legal você considerar esses gastos. E aí é muito fácil de você ver quanto é que custa. Porque, assim, se você entrar colocar no Google, né? Tipo, museu Troubles, ele vai te dar o custo daquele museu ou o custo daquela atração. Então você já consegue colocar isso num gasto previsível, principalmente se é uma coisa que você quer fazer. E aí eu acho que também vale falar aqui sobre essa questão de gastos previsíveis com atrações, é porque tem algumas atrações que são muito concorridas. Então, vale a pena você já ver esse planejamento com antecedência, buscar essa atração com antecedência, para você não deixar de fazer essa atração. Porque se você deixar para fazer essa atração, para buscar ou para reservar só na hora ou só no dia, pode ser que você não consiga mais vaga e aí acabe perdendo, né, a oportunidade de fazer. Então, se já é uma coisa previsível, se você já sabe que você quer fazer, coloca no seu gasto previsível, já no final do planejamento, quando você já tiver fechado tudo, comprou passagem, comprou tudo, já marca logo as atrações que você quer, para você acabar não ficando aí chupando o dedo, querendo ir numa coisa que queria muito e deixou por ter deixado para cima da hora. E até é importante você reservar essas atrações com uma certa antecedência para economizar dinheiro, né? Eu, por exemplo, que sou uma viajante que normalmente não planejo muito, vou para os lugares meio que no susto, né? Tô indo para o Oriente Médio a partir de março e tô fazendo bastante pesquisa por ser um lugar que eu não conheço muito bem, porque a gente realmente não ouve muito falar de pessoas que foram para o Oriente Médio, né? Então eu tô tentando aí fazer um pouco de pesquisa e eu acabei descobrindo que na Jordânia, por exemplo, você pode aparecer lá e pagar pelo visto na fronteira e depois pagar as atrações separadas, mas eles oferecem também um passe
que você paga o visto e já vem incluso várias atrações também dentro da Jordânia. Então, tipo assim, eu nunca ficaria sabendo disso, ou até se eu ficasse sabendo disso, já seria tarde demais, né? Se eu não tivesse feito uma pesquisa com antecedência, então vale a pena. E aí, só para vocês saberem, existem sites que fazem como se fosse uma coleta de várias atrações e colocam na mesma plataforma, que é o Get Your Guide e o Civitatis. Eles colocam várias atrações daquela cidade e tal na plataforma e você consegue comprar online. Então, é uma forma de você fazer. É super seguro, você consegue comprar com antecedência. E geralmente esses sites oferecem como benefício, se você comprar nesse site, o corta-fila. Então, por exemplo, você acaba comprando, sei lá, o passe do Louvre, você compra lá, em vez de você ficar na fila do Louvre, você já entra direto. É como se fosse o benefício deles. E aí, algumas atrações vocês têm que. Eu recomendo sempre olhar as atrações nessas plataformas, mas também no site da própria atração. Porque às vezes eles estão um pouquinho mais caro, e aí você tem que entender o porquê, porque às vezes eles colocam um combo, então duas atrações juntas, e aí faz sentido, porque as duas atrações juntas acabam saindo mais barato. Mas se você não quer fazer outra atração, por exemplo, aí não vale a pena. É melhor você comprar no site da atração em vez de comprar na plataforma. Uhum. Mas eu uso bastante e é bom porque às vezes é o mesmo preço e você consegue comprar na hora, se você decidir na hora comprar em cima da hora, né? Como às vezes você decide fazer um passeio. Mas se não for muito concorrido, se for muito concorrido, eu sempre recomendo fazer com muita antecedência. Verdade. E aí, acho que a Andrea pode falar melhor do que eu sobre esse tópico, que é a questão de considerar trabalhar enquanto você viaja, né? Até para você custear um pouco dessa viagem que você vai fazer, se você for o caso, tipo, poxa, eu tô com um dinheiro super apertado, aí acabei gastando um pouco mais, ou, poxa, eu já tô considerando que eu vou fazer uns bicos na viagem. É. Então, tu já tá ainda considerando a possibilidade, né? Tem gente que não curte fazer isso, né? Tem gente que quer mais, principalmente se você trabalha e você tá fazendo o seu mochilão como férias, né? A última coisa que você vai querer fazer na sua vida é trabalhar nas suas férias, né? Mas assim, para o estilo de mochilão, e a gente falou aqui, né? Existem vários estilos, né? A gente vale a pena mencionar essa possibilidade de também ganhar o dinheiro enquanto você faz o seu mochilão. É, não só na forma de nômade digital, né, de fazer um trabalho remoto, um trabalho formal, mas também literalmente fazendo coisas para vender no hostel ou vendendo alguma coisa na rua. É algo que tem ficado cada vez mais comum. Eu vejo muito viajante brasileiro vendendo brigadeiro no hostel, por exemplo. É algo assim já que está bastante comum. Então, considere essa possibilidade se o seu orçamento está um pouco apertado, ou se você realmente quer essa experiência de vida, né? Às vezes você nunca teve que fazer um trabalho não qualificado, né? Nunca teve que sair na rua vendendo coisas. É uma experiência de vida também, né? Se você tiver afim de passar por isso, né? E mais do que isso, também tem a questão do próprio voluntariado, né? Que é o que a André está fazendo, que ela troca um pouco das horas do dia dela entre 4, 5 horas e ela ganha acomodação e comida por onde ela passa. E ela usa a plataforma da Worldpackers, que é a mesma plataforma que eu uso, e a gente já falou disso em outros episódios. Então, se eu não me engano, é o episódio 3, né? É o 3, é o 3, é o 3. 3 e 4, a gente também fala sobre a Batalha dos Voluntariados. Então dá uma olhada lá, porque a gente explica direitinho e é uma ótima opção para quem quer baratear também a viagem. Então, se o dinheiro é um problema, já não é mais, porque a gente já resolveu o seu problema aqui. Pronto, já passa a mala e vai embora. Bora. Já faz o passaporte e vai embora. Então, como a gente falou, né, é muito mais fácil você moldar a sua viagem de acordo com o tanto de dinheiro que você tem, né? E a partir do momento que você já sabe qual que é o seu orçamento, ou quanto dinheiro que você vai conseguir juntar para fazer esse seu mochilão dos sonhos, chegou a hora de definir os destinos, né? Então, é claro que às vezes tem pessoas que têm um sonho muito grande, específico, de ir para a Disney. Que nem eu, quando a primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha 19 anos e era o meu sonho de vida conhecer Londres. Então, tipo, não tinha como ser nenhum outro lugar. Então, nesse caso, ainda é mais fácil, porque eu já sei que o meu destino é Londres, eu já pesquiso todos os custos para Londres e eu já sei exatamente quanto que essa viagem vai custar.
Mas se é o seu caso que você quer fazer um mochilão, que você vai passar por vários lugares diferentes, e às vezes não tem ali, eu sei que eu vou para a Europa, mas eu não sei, tem 50 países na Europa, né, gente? E também eu queria lembrar as pessoas que a Europa é mais do que a Europa Ocidental, viu? Vai para outro lado, gente, vai para outro lado também, que é bom, o leste europeu é da hora. Mas enfim, então, também tem essa parte de você decidir quais são os destinos, né, que você vai querer fazer durante o seu mochilão. Acho que a principal dica aqui para definir esses destinos é manter a sua mente muito aberta, né? Como eu disse, muita gente vai Paris, Berlim, Portugal. Tipo, muito legal esses lugares, gente, mas tem muitos outros países na Europa, por exemplo. Então, fale com pessoas que já foram para a Europa, pessoas que já foram para diferentes destinos. E abra sua mente mesmo. Use fóruns online. Eu uso muito o TripAdvisor para saber dicas de lugares. Quando é um lugar que eu nunca fui, por exemplo, essa viagem que eu estou fazendo por Oriente Médio agora. Eu uso muito o TripAdvisor para pegar dicas de pessoas que já foram. Então, vá com a mente muito aberta e fale com muita gente. Vai nos influencers do Instagram que estão postando sobre viagem, manda mensagem. Pegue bastante dicas de lugares diferentes para você não acabar perdendo um lugar super legal porque você não sabia que esse lugar existia. E aí, uma outra dica dentro disso é que você também pode aproveitar promoções de passagens aéreas. Então, muita gente acaba pensando no destino antes, mas você também pode considerar ir para um destino que você não conhece, mas porque a passagem está barata. Então, por exemplo, tem dois Instagrams que são sites também, que é o Passagens Imperdíveis e Melhores Destinos. Eles estão sempre colocando no Instagram promoções. Às vezes deu um bug no site, aí surgiu tipo uma promoção lá e tá super barata. Aí a pessoa às vezes deixa de comprar aquela passagem porque ela fala assim: ai, eu vou para esse lugar, nem conheço, não faço ideia do que tenha lá e tal. Cara, corre, dá uma olhada no que tem nesse lugar, compra e você vai se surpreender, sabe? Então você também pode pensar em considerar fazer uma viagem para um destino que você nunca ouviu falar, mas porque a passagem tá barata. E aí você acaba considerando fazer até mais do que uma viagem, você acaba fazendo duas, porque a passagem foi tão barata, dá para fazer aquele destino e um outro até dentro do Brasil mesmo, sei lá, sabe? Então, assim, em vez de fazer um destino só, você consegue fazer dois. E aí, dentro disso, de pensar em destino, acho que também é legal considerar, assim, destinos também nacionais, porque muita gente acaba tendo que eu tô de férias, eu tenho que sair do Brasil. Mas tem vários destinos nacionais que são tão incríveis quanto, e tem até muitos destinos do lado da sua cidade que são lugares, assim, maravilhosos, sabe? Então, por exemplo, eu mesma sou do Rio e aqui do ladinho tem Arraial do Cabo, que é um paraíso, sabe? Aí, tipo, um dos outros lugares que eu quero muito conhecer são as Chapadas, sabe? Então, talvez seja um pensamento legal de você fazer assim, poxa, eu tenho X dias, eu tenho X orçamento. Se eu fosse fazer uma viagem internacional, eu ia gastar Z. Mas se eu dividir a minha viagem, talvez eu tenho 30 dias, eu posso dividir 15, 15, faz duas viagens assim dentro do Brasil, porque você vai acabar economizando em termos de moeda. Também é legal pensar nisso. Quando você vai para fora, você também tem que pensar na questão do câmbio. Isso também é uma coisa que você tem que colocar na ponta do lápis, é considerar o câmbio do momento que você está viajando. É óbvio que você não consegue prever, mas pelo câmbio de agora você já consegue ter noção. Tipo, tá, o dólar tá X. Se eu for viajar daqui a 6 meses, eu consigo ter o valor que eu preciso com o dólar nesse câmbio? Tá, não consigo. Tá, beleza. Então eu vou pensar em algum lugar que tem uma moeda talvez mais fraca. E você considera, sei lá, Bolívia, sabe? Então, assim, é legal você pensar também nas moedas que você vai usar durante a viagem, porque isso também influencia muito no seu orçamento. Porque você acaba considerando em real, mas depois que você converte, você dá uma diminuída brusca no seu orçamento quando você converte. Uma outra coisa para se pensar também é a questão do visto, né? A maioria das perguntas que eu recebo, pelo menos, é sobre mochilão na Europa, né? A Europa é muito tranquilo para brasileiro ir com visto de turista, né? Às vezes você passa na imigração uma vez e não passa de novo, se você está dentro da zona de Schengen, mas falando de outros destinos, Oriente Médio, África, destinos, Estados Unidos,
pensa sobre a questão do visto. Primeiro, se o visto é chato de conseguir. Em alguns países, por exemplo, no Oriente Médio, é mais enjoado. Eu estou tentando ir para a Arábia Saudita, mas o visto de lá é um inferno para conseguir. E pensa na antecedência também. Às vezes você já está planejando um mochilão para daqui 3 meses, o que é possível também. Não acho que você tem que planejar seu mochilão 10 anos antes. E aí já não dá mais para tirar o visto, né? Tem vistos que demoram, sei lá, 30 dias para sair. O visto americano, que é um visto super burocrático, né? Apesar de depois que você conseguir, você já ganha 10 anos de visto, né? Então, pensa nessa questão do visto. Se você está indo para a Europa, pesquisa sobre a zona de Schengen, entende direitinho quantos dias que você pode passar em cada lugar. Entenda quais são os países que fazem parte da zona, porque você pode viajar pela Europa infinitamente, eternamente, só alternando países em Schengen e países fora de Schengen. Então, essa é uma dica boa para quem vai fazer mochilão na Europa, né? Dá uma olhadinha nos destinos fora de Schengen, quais que você quer conhecer e dá essa alternada para você poder, porque são 90 dias dentro de Schengen e depois você tem que passar 90 dias fora. Então, planeja a sua viagem já com isso em mente, sabe? E já sabendo direitinho qual país que faz parte ou que não faz parte. Eu tô dando essa dica, mas quando eu fui para a Croácia, eu achava que Croácia fazia parte de Schengen, estava indo linda, preparada para perder alguns dias ali do meu saldo de 90 dias, quando eu cheguei lá não era. Então, né, não faça isso, gente. Tem a listinha dos países, tá? Se você for para a Europa. Eu acho que ainda falando sobre destinos, você tem que considerar as suas preferências, né? Porque, obviamente, cada pessoa tem uma preferência de destino. Então, por exemplo, tem gente que foge do frio. Tipo assim, é a galera que tá, tipo, follow the sun. Onde tá verão, a galera tá indo, entendeu? Tipo, é verão, ali eu tô indo pra lá. Ih, agora é inverno, sai de lá. Eu, por exemplo, tento fugir do frio. Então, quando é inverno na Inglaterra, eu tô sempre buscando algum país que seja calor. Então, sei lá, eu vou pra Tailândia, eu vou pro Brasil. Mas você precisa considerar as suas preferências porque vai fazer a tua viagem ficar mais agradável. Então, considera se você gosta de calor ou frio, se você gosta de praia, natureza, cidade. Isso interfere muito na decisão do destino, né? Se você gosta de balada, se você gosta de fazer trilha, se você gosta de pontos turísticos que já estão batidaços, que são clichês, ou se você gosta de uma coisa mais exótica, que você quer, tipo, ai, ninguém nunca explorou isso daqui. Então, é legal você considerar essas questões na hora de escolher o teu destino. Mas dentro disso, eu ainda vou aqui reiterar a minha dica de considere lugares inexplorados. Nesse um ano que eu passei viajando, os lugares que mais me surpreenderam, que foram os melhores países que eu visitei, foram países que não estão ali na lista dos países mais visitados, sabe? Foram países como Bósnia, a Rússia me surpreendeu muito. E, tipo, é super. Brasileiro entra na Rússia sem visto, sabe? Você pega visto na fronteira. Na Bósnia, você pode ficar 3 meses na Bósnia. Então, deixa esses lugares menos conhecidos te surpreender. Eles são mais vazios, não tem tanto turista, é mais barato, infinitamente mais barato. É uma experiência, na minha opinião, assim, mais autêntica, sabe? É uma coisa mais do que às vezes eu acho, por exemplo, Berlim, Londres, não sei o que, é uma coisa muito mais. O povo tá cagando pra turista, sabe? Tem tanto turista aqui que vira uma coisa meio já massificada, sabe? As atrações, né? Então, deixa esses lugares surpreender, vai com a mente bem aberta mesmo. E aí eu acho, pelo menos eu sou o tipo de pessoa que gosta de planejar muito os meus roteiros. E aí o que eu faço é sempre brincar com o meu roteiro. Eu sempre faço, na verdade, vários tipos de combinações diferentes, principalmente para entender custos. Então, o que eu faço é, eu sempre tenho várias folhas em branco, eu desenho tipo um mapinha mesmo, e eu faço no papel, assim, e coloco, tá, se eu sair de Portugal e for para Berlim e for para a Itália, vai custar tanto em termos de, né, passagens aéreas. Mas e se eu chegar por Portugal e for para a Itália e depois Berlim? E se eu parar, sei lá, na República Tcheca e depois ir de ônibus? Então, assim, considere colocar cidades ou tirar cidades ou reinventar o teu roteiro dentro ali do território, né, que você quer conhecer, porque às vezes você queria fazer um destino, tá, então o meu roteiro vai ser Portugal, Berlim e Itália, e aí você fica com isso na cabeça. E aí, se você tirasse Berlim e colocasse, sei lá, Amsterdã, por exemplo, poderia ficar muito mais barato
e você nem tinha considerado isso. Então, talvez deixar Berlim para uma próxima viagem, ou colocar Berlim como um bate-volta, eu não sei. Então, assim, é legal você considerar isso e ver. E anotar, não só, tipo, considerar, tá bom, tô aqui fazendo aqui no site, e aí mentalmente você fala assim, realmente vai sair mais caro. Não, escreve. Escreve, porque quando você escreve, você anota ali, você começa a ver opções. E eu gosto de fazer mapinha porque eu consigo ver, assim, principalmente se você tiver um mapa mundi, é legal de, tipo, ver outras opções, porque você consegue enxergar mais claramente, assim, quais são as suas opções dentro daquilo ali que você tá buscando, né? E aí considera, obviamente, sair da caixinha. Eu sei que a gente é muito acostumado aqui no Brasil a viajar longas distâncias de avião, mas na Europa funciona muito trem, funciona muito bem ônibus. Eu tô falando da Europa, mas tipo, América Latina, o ônibus também é uma opção. Então, quando eu viajei Chile, Peru e Bolívia, eu fiz tudo de ônibus. Então, assim, considere também que ônibus é uma opção, trem é uma opção. Não vou falar bicicleta porque eu acho que já é aquela. Tem que vá, Vai né? andando, vai nadando, mas vá aquela, né? Mas eu acho que é legal. E aí eu gosto, depois que eu fiz todo esse desenho no papel, eu jogo numa planilha. Porque aí a planilha ela vai começar a me dar um pouco mais de noção do custo geral da viagem. Então, depois que eu decidi qual vai ser o meu trajeto, eu coloco lá, tá, as passagens vão custar tanto, de acomodação eu vou gastar tanto, de vista eu vou gastar tanto, de pontos turísticos eu vou gastar tanto, e aí de comida eu faço meio que uma margem assim, sei lá, tipo, considero a minha forma de comer, considero quanto que outras pessoas gastaram, faço ali uma média, jogo na planilha, e aí depois eu sempre calculo colocar um extra, assim. Vamos dizer que eu fechei a minha viagem em 1.000 euros, depois eu sempre coloco assim mais 100 euros. Just in Hum, case, sabe? Tipo assim, ai, deu merda, eu tenho mais 100 euros pra fazer é. alguma coisa. Eu sempre considero esse extrazinho, porque você nunca sabe, né? Imprevistos sempre acontecem. E aí esse é o estilo da Mari, né? Uma coisa um pouquinho mais rígida, não rígido, mas mais detalhado, né? Mais planejadinho. Eu já sou o total oposto da Mari. Tipo, eu não. Eu faço planilhas na hora de, tipo assim, tô aqui. Eu lembro quando eu tava na República Tcheca, depois que eu voltei de Cuba, que eu fui fazer. Passei 2 semanas aleatoriamente em Cuba com a minha amiga e voltei para a República Tcheca. E aí eu tava ali na República Tcheca, tipo, não sei para onde vou agora. Estou no meio da Europa, eu posso ir para qualquer lugar. E aí, nesse momento, sim, eu fiz uma planilha, coloquei alguns custos, brinquei com os destinos, e fui vendo, se eu for para Grécia, vai custar tanto, se eu for para Croácia, vai custar tanto. E aí, nesse caso, assim, eu faço planilha, mas normalmente eu não detalho tanto, assim, eu não coloco custo variável, eu não coloco custo de comida, eu não fico olhando muito atrações, eu nunca pesquiso sobre o lugar que eu vou antes. No sentido assim, claro que eu tô indo para o Oriente Médio, eu tô pesquisando algumas coisas, porque eu conheço zero. Mas eu nunca pesquiso, quando eu chegar lá, eu tenho que visitar o museu tal, o parque tal, não sei o quê. Isso eu nunca faço. Eu chego lá e eu descubro, sabe? É assim que eu gosto de fazer o meu planejamento. É, é muito. Você está falando e eu tô assim, com o ciricutico na cadeira. Meu Deus do céu, como? Porque eu sou o oposto, né? Eu já faço assim, dia 1, tal, Isso. tal, tal coisa, listinha do que tem que ver. Jogo ali no Google o que visitar em, sei lá, Praga. Tudo que tem para fazer em Praga, eu coloco numa lista, divido por ponto, aí eu abro o Google Maps para ver o que eu divido por blocos de tipo pontos turísticos perto um do outro. Eu sou assim, gente. Se vocês, inclusive, entrarem no blog do Vida Mochileira, tem lá uma aba que é baixar roteiro. Vocês vão ver os meus roteiros, são tipo, né, desse Você não estilo, precisa assim. pensar em nada. Tipo, ela faz tudo para você. Mas eu não faço isso por quê, cara? Porque eu sou uma pessoa, eu tenho lua em gêmeos, né? Então eu sou uma pessoa extremamente instável. Tipo, eu posso acordar amanhã e, por exemplo, hoje eu falo, amanhã eu vou visitar um parque. Legal, quero visitar um parque amanhã. Beleza. Aí amanhã eu acordo e eu falo, não, eu quero assistir Netflix, ficar na cama o dia todo. E eu deixo levar assim, como eu viajo por tempo indeterminado, né? Eu sou nômade, eu não tenho essa preocupação, mas eu tenho que voltar pro Brasil, então eu tenho que aproveitar, né? Então eu me deixo ir levando, sabe? Ups. Eu deixo ir levando, sabe? Assim, eu vejo o que eu tô afim de fazer naquele dia e eu faço. Mas E você acha que se você tivesse uma viagem, tipo assim, com um tempo determinado, que você tem
30 dias para conhecer 5 países. Você também ia ser assim? Tipo assim, bem, deixa a vida me levar? Ou você também ser, tipo, um pouco mais organizado, tipo assim, cara, preciso matar isso porque não sei quando eu vou voltar para esses destinos. Por exemplo, eu tô fazendo o Oriente Médio agora e eu sei que eu não vou fazer o Oriente Médio de novo tão cedo. Então eu tô fazendo, não olho atração, eu continuo sem olhar atrações, mas eu faço uma coisa mais assim, tipo, ah, o que que qual que é o estilo? Por exemplo, assim, Líbano. Ah, o que que se faz no Líbano? Ah, tem muita trilha no Líbano, tem a praia. E essas coisas eu até que tô olhando, assim, para quando eu chegar lá, eu falar, ah, eu sei que aqui é bom de trilha, então eu vou olhar qual que é uma trilha legal. Mas eu só vou olhar a trilha quando eu chegar lá. E eu só vou fazer a trilha quando eu tiver afim de fazer a trilha. Até porque também você chega e pergunta para os locais, né? Qual é a melhor trilha? Você é dessas, né? Que você gosta de pegar informação com pessoas locais, até porque você gosta de ter essa sensibilidade do local de uma forma mais diferente, né? De uma coisa mais, uma vivência mais profunda. E eu até para começando a aprender isso com você, porque eu e André a gente fez voluntariado junto lá na França. E o estilo de viagem da André me encantou muito, porque eu sou estilo de pipoca, né? Cara, ver a leveza dela, de tipo, cara, Mari, a gente vai. Vamos pra praia? E eu, tipo assim, não está no meu planejamento. Como assim? Vamos para a praia. E aí eu falei, cara, isso é muito legal, porque assim, realmente ela vai com o momento que ela tá durante a viagem. E eu já sou um pouco mais, tipo, cara, tava planejado pra fazer isso aqui. No máximo, eu mudo, tipo, uma atração de dia pro outro. Daí eu quero, tipo, não Ah, deu aqui, vai pra lá. Mas eu acho que eu tô cada vez mais tentando dar uma relaxada, porque eu acho que a viagem é para isso, né? É para você curtir esses lugares e não só chegar, maratona, começou, valendo, vamos. eu tenho um ritmo muito de quem já conversou comigo pessoalmente, me conhece pessoalmente, sabe que eu sou muito de boa, muito tranquila, eu não sou essa coisa frenética. Então eu não conseguiria, por exemplo, fazer esses mochilão pipoca, essa coisa de cada 2 dias mudar de país. Eu acho que eu ficaria louca. Por causa do. Você não tem um tempo para parar e absorver, sabe? Tipo, e eu sinto que eu preciso, sabe, desse tempo de parar. Tanto que eu vim para Londres, viajei 8 meses, vim para Londres, fiquei aqui 4 meses só realmente, tipo, parei. E agora eu vou me reorganizar para onde que eu vou, o que que eu quero fazer, vou absorver as experiências que eu tive nos últimos países. Mas é como eu disse, é claro que nem todo mundo tem o luxo, né, de poder fazer isso. Então faça da forma que cabe para você. Se você é o estilo da Mari, gosta de fazer tudo detalhadinho, vai lá no Vida Mochileira, pega os roteiros dela. Até, às vezes até não tem um roteiro para o destino que você quer, mas pega só para usar de molde, sabe? Ou se você é como eu, ou se você é alguma coisa entre nós duas, vai fazendo da sua. Essa coisa da rigidez, da flexibilidade, ela é muito relativa. Então faça do jeito que funcione para você. Até porque, por exemplo, essa coisa de ficar, deixar muito aberto me dá ansiedade. Só que eu acho que eu posso ser um pouco mais flexível, entende? Uhum. Então tem que ver o que funciona para você, porque às vezes deixar muito flexível te dá ansiedade também. Então, poxa, então planeja, sabe? Não tá errado planejar. Mas às vezes planejar muito te deixa sem esse espaço para pro acaso. Então, deixa ali um diazinho talvez e vai brincando com isso, cara. Quanto mais você viajar, quanto mais você treinar, mais vai ficando mais fácil de você entender qual é o teu estilo. Porque às vezes você também não sabe qual é o teu estilo ainda. Só fazendo, só indo que você vai começar a entender e falar, cara, isso funcionou nessa viagem, ou não, não funcionou, eu achei que ficou muito rígido, ou achei que ficou muito solto. Na próxima viagem você melhora. Assim como eu agora sei que o estilo de pipoca, no momento que eu estou, não tá fazendo tanto sentido. Eu preciso desacelerar um pouco. Fazia sentido quando eu tinha 21 anos e eu não, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, eu não sabia se eu ia voltar para a Europa uma outra vez. Então era assim: estou na Alemanha, estou em Berlim 3 dias, vou conhecer Berlim inteiro, porque eu tinha 21 anos, não sabia quando que eu ia voltar, sabe? Então, para mim fazia sentido. Hoje em dia, que eu tenho 29, já estou entendendo que as coisas funcionam de uma forma diferente, para mim, eu já estou me forçando a, tipo, vai com mais calma, não termina o dia no seu roteiro, tipo, 9 da noite. Termina às 7, vai sentar em algum lugar e descansar, sabe qual é? Então, assim, eu tô me forçando. E 2020 é um ano que eu quero começar a fazer uma viagem assim, meio termo, entre André e Mariana. Isso. Uma coisa ali no meio. E é Uma muito legal. magreia.
Uma madreia, exatamente. E é muito legal você falar isso, porque não se preocupe de querer acertar o seu planejamento, tudo bonitinho, certinho, fazer a viagem perfeita, porque tudo isso vem com muita prática, né? Eu e Mari, que já somos viajantes veteranas, a gente comete erros, a gente perde voo, a gente perde dinheiro, deixa cartão no caixa e esquece. Então, tipo, não se pressione dessa forma. E se esse é o seu primeiro mochilão que você está planejando, saiba que algumas coisas vai dar errado mesmo, mas você vai aprender, e aí o segundo vai ser melhor, o terceiro vai ser melhor. E ri um pouco da situação, e tipo, não. É por isso que eu sempre falo, não idealize muito o mochilão, que eu acho que aí atrapalha a experiência, sabe? Você não consegue viver a experiência de uma forma tão enriquecedora do que se você for com um pouquinho mais de flexibilidade. Depois desse planejamento todo, chega a hora de você colocar esse planejamento em execução, né? Porque, obviamente, se você está planejando alguma coisa, é porque você quer que ela se realize. E para ela se realizar, você precisa dar os primeiros passos. Então, a primeira coisa que eu acho que é legal é, se você já sabe o teu destino, se você já sabe a data que você está indo, cara, vai nessas plataformas que a gente falou no episódio 19 de aeroportos, que, vou falar de novo, que é Skyscanner, Kayak, tem outras plataformas que fazem essa busca de voos, né, baratos, coloca alerta. Eu sempre faço isso. Cara, eu decidi o meu destino, eu coloco o alerta na data que eu quero ir, porque essas plataformas, elas te avisam, olha, a passagem tá X valor, tá ficando mais caro, ó, tá barateando. E aí essas plataformas, elas te avisam, olha, é uma boa época para você comprar, ou não. Pode ser que abaixe mais, espera um pouco. Essas plataformas, elas te avisam. Então, eu sempre faço, a primeira coisa que eu faço é colocar esse alerta e depois eu já vou em busca das acomodações. Já começo a procurar quais são as acomodações legais e tal. Eu primeiro compro o voo e depois eu reservo a acomodação. Eu não sei como é que você faz, André. Você reserva a acomodação e depois compra o voo? Não, porque o voo é uma coisa que varia muito mais de acordo com o dia do que a acomodação. A acomodação, às vezes, se você ficar no fim de semana, é 1 ou 2 libras ou dólares, sei lá, mais caro. Enquanto que o voo, às vezes, é o triplo do preço, sabe? Então, eu sempre começo pelo voo, com certeza. Então, eu geralmente me dou aí. Como eu gosto de planejar, eu faço planejamento um pouco mais, tipo, 3 meses, sei lá. 3 meses, quando eu tô muito numa boa vibe, são 6 meses de antecedência. Mas agora tem ficado 3 meses aí, até um mês, já viajei com um mês de planejamento. Coloco o alerta e em uma semana eu tento comprar o voo, assim, tipo, eu me dou uma semana para ver se o voo vai subir ou vai abaixar, se eu tenho esse tempo. Se eu tenho um pouco mais de tempo, eu coloco 2, 3 semanas, porque eu sempre fico naquelas, ai meu Deus, será que essa é a hora? Será que essa é a hora? Se eu tenho tempo, eu deixo umas 3 semanas para ver como é que tá essa oscilação. Se o voo ficou barato, eu já compro logo, não espero para será que fica um pouco mais barato? Não. Eu já compro logo, se ele baixou bastante do que eu estava esperando, do que eu achava que eu queria pagar. E aí eu já vou para acomodação. Você também faz isso? Você também se dá um prazo aí para comprar o voo? Eu deveria, mas eu não faço. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, que eu olho quando eu vejo o voo tá muito caro, ou sei lá, não tá o preço que eu tava esperando, eu falo, eu vou esperar e vou comprar. E quando eu vejo, tá tipo 2 dias antes, o negócio já tá 2 vezes o preço, ai merda, me fudi. Mas e eu às vezes esqueço de fazer o alerta. Toda vez que a gente grava, você fala, tem que fazer o alerta, tem que fazer. E eu sei que é legal fazer, e eu esqueço de fazer. Mas e como eu planejo a viagem durante a viagem também, às vezes eu dou uma louca, amanhã eu quero ir para Montenegro. E aí, tipo, é amanhã que eu buco, entendeu? Então, eu acabo, e isso é uma dica, é importante eu falar isso para as pessoas, porque eu acabo perdendo dinheiro fazendo isso, né? Na real, a flexibilidade é legal você fazer as coisas de última hora às vezes, ser espontâneo, mas a real é que você perde dinheiro sim, quando você busca as coisas em cima da hora. Então, algumas coisas, sim, faça com antecedência. Voos, acomodação, os passeios, como a Mari falou. Transfer de aeroporto, né? Aeroporto é uma coisa que a gente às vezes esquece completamente e que às vezes é caro porque é fora da cidade. E às vezes quando você reserva online é mais barato do que reservar, do Na que comprar hora. hora ou pegar táxi, eles acabam enfiando a faca. Então, são coisas aí, assim, para mim, são as primeiras coisas para reservar quando você já terminou o seu planejamento, sabe? Voo, acomodação e transfer. Uma coisa muito importante que a gente falou no episódio de aeroportos é a questão de visto de trânsito, gente. Alguns países
se você for fazer conexão, eles te pedem visto de trânsito, porque você está passando pelo país, que é o caso dos Estados Unidos. Então, o seu destino final nem é Estados Unidos, mas você está passando pelos Estados Unidos, você precisa de visto. Isso tem que entrar no seu planejamento, cara, porque se você comprou passagem, comprou tudo, fez o visto de turista para o país que você está indo, do destino, e você não considerou que tinha o seu visto de trânsito, tu se fudeu. Se fudeu. E outra coisa, você pode se fuder também, porque você pode chegar, achar que pode tirar um visto na fronteira e não poder, e você vai acabar não visitando aquele lugar, porque você não fez essa pesquisa de vistos. Por exemplo, estou olhando o Líbano, quero muito conhecer Damasco, na Síria, e o visto tem que ser retirado com antecedência. É tipo quase 30 dias, depende do consulado onde você tira, né? Mas é até 30 dias. E aí é aquilo. Se eu não tivesse feito essa pesquisa, eu ia chegar lá no Líbano, alguém ia me falar, ô, dá pra ir pra Damasco ali, é facinho. Eu falo, pô, legal, vou. Aí, não, mas preciso de visto. Então é aquilo. O Japão também, quero fazer o Japão esse ano. E aí é aquilo. O Japão tem todo um processo de visto para fazer, tem que mostrar dinheiro. Tem visto que tem isso também. Tem que mostrar dinheiro na conta durante um certo tempo, o dinheiro tem que estar parado na conta. Então não brinque com essa coisa do visto, porque senão se você não tira o visto, você perdeu, você não vai conseguir conhecer aquele lugar. Então é muito, muito importante. Uma outra coisa que a gente não falou ao longo desse podcast, mas que a gente já falou ao longo de outros podcasts, é a questão do seguro viagem. É outra coisa que tem que entrar no seu planejamento como gasto previsível, porque muita gente pergunta se tem que fazer ou não. A gente recomenda vocês olharem o nosso podcast de seguro viagem, mas eu sempre coloco como um gasto previsível, porque eu não viajo sem seguro viagem, até porque eu sou o tipo de pessoa que tô sempre caindo, ralando, usando o seguro viagem. Então, é uma coisa que você tem que colocar, e eu faço geralmente seguro viagem por último, assim, porque é uma coisa que você consegue fazer um dia antes, assim. Mas alguns seguros viagens não te permitem fazer durante a viagem. O da Andrea, que é o Safety Wing, permite fazer durante a viagem. Mas, por exemplo, a Seguros Promo você tem que fazer com pelo menos um dia antes. Então, é legal você ter essa noção aí de que isso vai entrar no teu custo, né? É verdade. Seguro viagem, outras coisas também, coisas que às vezes são pequenas, mas que a gente pode esquecer. Chip de telefone, que às vezes é um gasto que dá para prever. É. É um gasto que dá para prever, dá para você saber quanto que vai custar antes de ir. Coisas pequenas como isso, assim, que no final, se você vai fazer, principalmente se você vai fazer um mochilão longo, né, é algo que faz uma diferença ali na conta. Aí você fica se perguntando depois, não, mas eu planejei que dava dando tanto e tá dando tanto mais, é porque você esqueceu dessas pequenas coisinhas. Mas o seguro viagem, apesar de ser uma coisa pequena, é uma coisa extremamente importante e, para mim, essencial. A próxima dica seria depois que você já fez todas essas reservas, você vai ver o seu e-mail, vai estar cheio de boarding passes, de voos, de reserva de hostel, não sei o que, misturado com e-mail de marketing. Tipo, organiza esses documentos, gente. Às vezes, sei lá, faz uma pastinha no seu e-mail e coloca todos os documentos da viagem nessa pastinha. Tenha tudo imprimido, se você for esse tipo de pessoa que precisa de ter as coisas físicas. Coloque, a Mari tem o sistemazinho dela do WhatsApp que ela vai falar. Eu coloco no meu e-mail e coloco a bandeirinha para ele subir, sabe? Então, todos os meus documentos de viagem ficam na parte de cima do meu e-mail, antes da caixa de entrada, né? Com a bandeirinha para, se eu precisar acessar, eu tenho ali fácil, né? Quando eu sei que eu não vou ter internet, eu já ponho eles salvo no celular, tiro um print, né? Coloco no bloco de notas, faço alguma coisa desse tipo, mas é muito importante ter todas essas coisas organizadas por vários motivos. Por motivo de, primeiro, você não se perder, não se. Tipo, sei lá, não tô sabendo para onde que eu vou na próxima vez, não sei a hora do meu voo, não sei que horas que eu tenho que fazer check-in, não sei onde é que eu tenho que estar, que horas que eu tenho que estar. A questão da imigração também é muito importante estar organizado. E, de novo, a gente está falando muito do episódio de aeroportos, né? Mas a gente fala muito sobre imigração lá também. E é isso, tenha tudo organizadinho da sua forma, mas tenha tudo organizadinho ali, pronto para e acessível, né? Vou fazer só um adendo, então, da minha forma de organizar, que é
O WhatsApp, eu tenho um grupo comigo mesma. Ah, mas como é que você faz um grupo com você mesma? Eu adiciono 2 pessoas e tiro elas do grupo. E aí fica um grupo comigo mesma e é um grupo que está escrito assim, viagem. E aí, dependendo se eu for fazer uma viagem mais longa, como a André, por exemplo, eu criaria várias. Tipo assim, viagem Líbano, viagem Arábia Saudita, viagem para colocar cada um ali. Se for uma viagem que eu tô fazendo, tipo, 15 dias e eu vou estar ali, uma coisa mais acessível, eu coloco todos, tipo, viagem Europa 2020 e coloco ali todos os documentos, o seguro viagem, as passagens, coloco o roteiro, coloco tudo ali e vou me escrevendo, às vezes até coisa, ou então boto áudio se eu precisar lembrar de alguma coisa. Enfim, é um contato comigo mesma, entendeu? Eu tô sempre ali em conexão comigo mesma, viu? As pessoas ficam, mas como é que você se conecta com você mesma? Assim, pelo WhatsApp, aquela, né? Não, pelo WhatsApp. Piada interna, piada tipo, né, sem graça, beleza. Então é isso, gente. Acho que aí talvez o próximo passo seria, né, a questão da mala, né, trocar dinheiro, essas coisas, mas a gente vai deixar isso para um outro episódio, porque eu acho que tem muita coisa para falar aí na questão de organizar o mochilão em si, né? Se você tem algum comentário para fazer sobre esse episódio, se você tem alguma pergunta para a gente está sempre lá no arroba Se Meu Mochilão Falasse. A gente responde todas as mensagens, a gente já recebeu várias sugestões legais de podcast que acabaram virando episódios aqui. Então, segue a gente lá, fala com a gente. A gente está sempre aqui toda quinta-feira, às 7 da manhã. Então, a gente se vê na semana que vem. Até mais!